Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O médico em questão era um jovem cirurgião militar, enviado ao Vietnã como parte de uma unidade de apoio médico dos Estados Unidos. Como muitos outros médicos militares, sua função era salvar vidas no calor da batalha, tratando soldados feridos e, ocasionalmente, civis que eram vítimas do fogo cruzado. Ele havia passado por um treinamento intensivo antes de ser enviado, mas nada poderia tê-lo preparado para os horrores que iria enfrentar no Vietnã. A história começa em 1968, no auge do conflito, quando o médico, designado a uma unidade móvel, foi despachado para uma área remota do país, uma vila situada nas montanhas do centro-norte do Vietnã. Essa vila, frequentemente alvo de ataques das forças Vietcongues, tinha poucos recursos médicos. A missão do médico e sua equipe era estabelecer um posto avançado temporário para fornecer assistência médica aos feridos e manter uma linha de socorro enquanto os combates se intensificavam. Ao chegar à vila, o médico encontrou uma situação caótica. O vilarejo havia sido devastado por um ataque recente, com casas destruídas e muitos moradores, incluindo crianças e idosos, gravemente feridos. O pequeno posto médico que a equipe improvisou começou a receber um fluxo constante de feridos. Mesmo com recursos limitados, o médico trabalhou incansavelmente, realizando cirurgias sob condições extremamente adversas, calor intenso, falta de eletricidade e constante ameaça de novos ataques. Durante várias semanas, o médico salvou inúmeras vidas, mas o trauma da guerra estava lentamente se infiltrando em sua mente. Ele dormia pouco e, quando conseguia, tinha pesadelos com os gritos dos soldados e civis feridos. As explosões de bombas e o barulho dos helicópteros se tornaram parte de sua rotina, mas o impacto psicológico estava se acumulando. Foi nesse cenário que sua história de terror pessoal realmente começou. Em uma das noites mais intensas, após um longo dia de cirurgias e atendimentos, o médico foi capturado por um grupo de guerrilheiros Vietcongues. Eles haviam invadido a vila sob a cobertura da noite e, em questão de minutos, dominaram os poucos soldados americanos que estavam ali. O médico, exausto e com medo, foi amarrado e levado para a selva, junto com alguns dos aldeões sobreviventes. O destino que o aguardava seria mais sombrio do que ele poderia imaginar. Os guerrilheiros não viam o médico como apenas um prisioneiro de guerra, para eles, ele representava uma oportunidade estratégica. Sabendo de suas habilidades médicas, forçaram-no a trabalhar para eles, tratando seus próprios feridos e realizando cirurgias em condições ainda mais primitivas do que as que ele já havia enfrentado na vila. Sob constante ameaça de morte, o médico foi obrigado a salvar a vida de homens que lutavam contra seus próprios compatriotas. Era uma situação moralmente desgastante, pois ele estava sendo forçado a escolher entre sua própria sobrevivência e seu juramento médico. A cada novo paciente que tratava, o médico se sentia mais prisioneiro de sua própria consciência. Ele salvava vidas, mas a cada recuperação, ele sabia que estava ajudando a alimentar a máquina de guerra inimiga. Não havia escapatória, e se ele se recusasse a tratar os feridos, seria morto. Se ele tratasse, estaria prolongando o conflito que já havia ceifado tantas vidas. Sua saúde mental começou a se deteriorar rapidamente. Os guerrilheiros, sabendo da importância estratégica de manter o médico vivo e funcionando, também usaram métodos de tortura psicológica para garantir sua cooperação. Ele era frequentemente acordado no meio da noite com armas apontadas para sua cabeça, seus captores fazendo falsas ameaças de execução. Eles o privavam de comida, mantinham-no isolado,
e a cada cirurgia, deixavam claro que sua vida estava sempre por um fio. O medo constante e a sensação de impotência corroeram sua força mental. Ele começou a ter alucinações, vendo rostos de soldados que ele não conseguiu salvar e ouvindo os gritos de pacientes que haviam morrido sob seus cuidados. Em uma ocasião particularmente terrível, o médico foi forçado a realizar uma amputação sem anestesia adequada. O paciente, um guerrilheiro gravemente ferido, gritava de dor enquanto o médico cortava o tecido morto e os ossos. O médico tentou bloquear os gritos, mas a dor e o terror da vítima ficaram gravados em sua mente. Ele sabia que, ao salvar aquele homem, estava potencialmente condenando mais soldados americanos à morte. No entanto, ele estava preso ao seu juramento de médico e ao desejo primário de sobreviver. Após semanas vivendo sob o controle dos guerrilheiros, o médico finalmente encontrou uma oportunidade de escapar. Durante uma emboscada em que os Vietcongues atacaram um comboio militar americano, o médico aproveitou o caos para fugir para a selva. A fuga foi uma mistura de sorte e desespero. Durante dias, ele se escondeu na mata, sobrevivendo com água de rios e folhas. Seu corpo estava enfraquecido pela fome e pelas feridas, e sua mente estava à beira do colapso. Quando finalmente foi encontrado por uma patrulha americana, ele mal conseguia falar. Seus salvadores descreveram-no como uma sombra de homem, com os olhos fundos e um olhar vazio, traumatizado pelos horrores que havia presenciado e pelas decisões impossíveis que foi forçado a tomar. Ele foi imediatamente evacuado para um hospital militar, onde passou meses se recuperando fisicamente, mas o trauma psicológico do que vivenciou nunca desapareceu. O médico passou o restante de sua vida lidando com transtornos de estresse pós-traumático, STEP. Ele relatava pesadelos constantes e flashbacks dos momentos mais sombrios de seu cativeiro. Embora tenha sobrevivido fisicamente, o terror da guerra e das decisões morais forçadas pelos seus captores deixaram cicatrizes profundas em sua psique. Ele raramente falava sobre o que havia passado, mas em uma rara entrevista anos depois, descreveu suas experiências como um pesadelo vivo, onde salvar vidas se tornava o ato mais doloroso e contraditório possível. Essa história não só revela os horrores que muitos médicos militares enfrentaram durante a Guerra do Vietnã, mas também ilumina os dilemas éticos e as provações psicológicas que vêm com o dever de salvar vidas em meio a um conflito tão brutal. O caso desse médico de guerra é um lembrete sombrio das complexidades e horrores que a guerra pode infligir mesmo naqueles que têm como missão salvar vidas, mostrando que, em meio ao caos do campo de batalha, até mesmo os heróis podem ser vítimas do terror. O médico em questão era um jovem cirurgião militar, enviado ao Vietnã como parte de uma unidade de apoio médico dos Estados Unidos. Como muitos outros médicos militares, sua função era salvar vidas no calor da batalha, tratando soldados feridos e, ocasionalmente, civis que eram vítimas do fogo cruzado. Ele havia passado por um treinamento intensivo antes de ser enviado, mas nada poderia tê-lo preparado para os horrores que iria enfrentar no Vietnã. A história começa em 1968, no auge do conflito, quando o médico, designado a uma unidade móvel, foi despachado para uma área remota do país, uma vila situada nas montanhas do centro-norte do Vietnã. Essa vila, frequentemente alvo de ataques das forças Vietcongues, tinha poucos recursos médicos. A missão do médico e sua equipe era estabelecer um posto avançado temporário para fornecer assistência médica aos feridos e manter uma linha de socorro enquanto os combates se intensificavam. Ao chegar à vila, o médico encontrou uma situação caótica. O vilarejo havia sido devastado por um ataque recente, com casas destruídas e muitos moradores, incluindo crianças e idosos, gravemente feridos. O pequeno posto médico que a equipe improvisou começou a receber um fluxo constante de feridos. Mesmo com recursos limitados, o médico trabalhou incansavelmente, realizando cirurgias sob condições extremamente adversas, calor intenso, falta de eletricidade e constante ameaça de novos ataques. Durante várias semanas, o médico salvou inúmeras vidas, mas o trauma da guerra estava lentamente se infiltrando em sua mente. Ele dormia pouco e, quando conseguia, tinha pesadelos com os gritos dos soldados e civis feridos. As explosões de bombas e o barulho dos helicópteros se tornaram parte de sua rotina, mas o impacto psicológico estava se acumulando. Foi nesse cenário que sua história de terror pessoal realmente começou.
Em uma das noites mais intensas, após um longo dia de cirurgias e atendimentos, o médico foi capturado por um grupo de guerrilheiros Vietcongues. Eles haviam invadido a vila sob a cobertura da noite e, em questão de minutos, dominaram os poucos soldados americanos que estavam ali. O médico, exausto e com medo, foi amarrado e levado para a selva, junto com alguns dos aldeões sobreviventes. O destino que o aguardava seria mais sombrio do que ele poderia imaginar. Os guerrilheiros não viam o médico como apenas um prisioneiro de guerra, para eles, ele representava uma oportunidade estratégica. Sabendo de suas habilidades médicas, forçaram-no a trabalhar para eles, tratando seus próprios feridos e realizando cirurgias em condições ainda mais primitivas do que as que ele já havia enfrentado na vila. Sob constante ameaça de morte, o médico foi obrigado a salvar a vida de homens que lutavam contra seus próprios compatriotas. Era uma situação moralmente desgastante, pois ele estava sendo forçado a escolher entre sua própria sobrevivência e seu juramento médico. A cada novo paciente que tratava, o médico se sentia mais prisioneiro de sua própria consciência. Ele salvava vidas, mas a cada recuperação, ele sabia que estava ajudando a alimentar a máquina de guerra inimiga. Não havia escapatória, e se ele se recusasse a tratar os feridos, seria morto. Se ele tratasse, estaria prolongando o conflito que já havia ceifado tantas vidas. Sua saúde mental começou a se deteriorar rapidamente. Os guerrilheiros, sabendo da importância estratégica de manter o médico vivo e funcionando, também usaram métodos de tortura psicológica para garantir sua cooperação. Ele era frequentemente acordado no meio da noite com armas apontadas para sua cabeça, seus captores fazendo falsas ameaças de execução. Eles o privavam de comida, mantinham-no isolado, e a cada cirurgia, deixavam claro que sua vida estava sempre por um fio. O medo constante e a sensação de impotência corroeram sua força mental. Ele começou a ter alucinações, vendo rostos de soldados que ele não conseguiu salvar e ouvindo os gritos de pacientes que haviam morrido sob seus cuidados. Em uma ocasião particularmente terrível, o médico foi forçado a realizar uma amputação sem anestesia adequada. O paciente, um guerrilheiro gravemente ferido, gritava de dor enquanto o médico cortava o tecido morto e os ossos. O médico tentou bloquear os gritos, mas a dor e o terror da vítima ficaram gravados em sua mente. Ele sabia que, ao salvar aquele homem, estava potencialmente condenando mais soldados americanos à morte. No entanto, ele estava preso ao seu juramento de médico e ao desejo primário de sobreviver. Após semanas vivendo sob o controle dos guerrilheiros, o médico finalmente encontrou uma oportunidade de escapar. Durante uma emboscada em que os Vietcongues atacaram um comboio militar americano, o médico aproveitou o caos para fugir para a selva. A fuga foi uma mistura de sorte e desespero. Durante dias, ele se escondeu na mata, sobrevivendo com água de rios e folhas. Seu corpo estava enfraquecido pela fome e pelas feridas, e sua mente estava à beira do colapso. Quando finalmente foi encontrado por uma patrulha americana, ele mal conseguia falar. Seus salvadores descreveram-no como uma sombra de homem, com os olhos fundos e um olhar vazio, traumatizado pelos horrores que havia presenciado e pelas decisões impossíveis que foi forçado a tomar. Ele foi imediatamente evacuado para um hospital militar, onde passou meses se recuperando fisicamente, mas o trauma psicológico do que vivenciou nunca desapareceu. O médico passou o restante de sua vida lidando com transtornos de estresse pós-traumático, STEP. Ele relatava pesadelos constantes e flashbacks dos momentos mais sombrios de seu cativeiro. Embora tenha sobrevivido fisicamente, o terror da guerra e das decisões morais forçadas pelos seus captores deixaram cicatrizes profundas em sua psique. Ele raramente falava sobre o que havia passado, mas em uma rara entrevista anos depois, descreveu suas experiências como um pesadelo vivo, onde salvar vidas se tornava o ato mais doloroso e contraditório possível. Essa história não só revela os horrores que muitos médicos militares enfrentaram durante a Guerra do Vietnã, mas também ilumina os dilemas éticos e as provações psicológicas que vêm com o dever de salvar vidas em meio a um conflito tão brutal. O caso desse médico de guerra é um lembrete sombrio das complexidades e horrores que a guerra pode infligir mesmo naqueles que têm como missão salvar vidas, mostrando que, em meio ao caos do campo de batalha, até mesmo os heróis podem ser vítimas do terror. Certa noite, enquanto estava de plantão no hospital,
Clara foi chamada para atender um caso incomum. Um paciente jovem, de aproximadamente 17 anos, havia sido trazido por sua família em um estado de extrema agitação. Ele gritava, se debatia e falava coisas incoerentes em várias línguas, algumas das quais pareciam completamente desconhecidas. A equipe médica inicialmente pensou se tratar de um episódio de psicose ou talvez algum tipo de intoxicação por drogas. O paciente, que se chamava Lucas, foi rapidamente sedado, mas, mesmo assim, seu estado permanecia inquietante. Ele parecia exalar uma aura sombria que fazia com que todos na sala se sentissem desconfortáveis. Clara se aproximou do rapaz para examiná-lo, tentando manter a calma e o profissionalismo, apesar da atmosfera estranha que parecia envolver o paciente. Ela verificou seus sinais vitais, conferiu seus reflexos e tentou identificar algum histórico médico que pudesse explicar o comportamento perturbador. No entanto, ao encostar nele, algo diferente aconteceu. O toque de Clara pareceu desencadear uma reação violenta em Lucas. Seus olhos, antes fechados e semicerrados por conta dos sedativos, se abriram de repente, fixando-se diretamente nela com uma intensidade assustadora. Ele começou a murmurar palavras que soavam como uma mistura de latim e uma língua antiga, que Clara não conseguia identificar. O que a chocou ainda mais foi o fato de que ele começou a descrever detalhes de sua vida pessoal, coisas que ninguém poderia saber. Lucas falou sobre a infância de Clara, mencionou o nome de sua mãe falecida e até mesmo detalhes íntimos de sua vida que ela nunca havia compartilhado com ninguém. Atordoada, Clara se afastou, tentando manter a postura profissional, mas a sensação de que algo estava profundamente errado a atingiu com força. O rapaz continuou a falar, agora com um tom zombeteiro, como se algo dentro dele estivesse rindo dela, se divertindo com seu medo crescente. Nos dias seguintes, Clara não conseguia parar de pensar naquele incidente. Ela era uma mulher de ciência, mas o que aconteceu com Lucas desafiava todas as suas explicações racionais. A situação piorou quando, em uma de suas noites de plantão, Lucas foi novamente trazido ao hospital. Desta vez, ele estava ainda mais violento, e a família parecia desesperada, alegando que algo maligno havia tomado conta dele. Eles falavam em possessão, diziam que haviam procurado ajuda em igrejas e até realizado rituais, mas nada parecia funcionar. O estado do jovem estava se deteriorando rapidamente. Clara tentava manter seu ceticismo intacto, mas as coisas começaram a fugir de seu controle. Durante um dos exames, enquanto ela estava sozinha com Lucas em um dos quartos do hospital, ele começou a falar com uma voz que não parecia a dele. Era uma voz gutural, rouca e muito mais grave do que seria possível para um adolescente. Ele a chamou pelo nome completo, mencionou o nome de seu pai, e começou a contar sobre o momento da morte de sua mãe, descrevendo detalhes que Clara jamais havia revelado a ninguém. Com o coração acelerado, Clara tentou terminar o exame rapidamente, mas, de repente, as luzes da sala começaram a piscar. A temperatura no quarto pareceu cair drasticamente, e ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Lucas, ou o que quer que estivesse nele, começou a rir, uma risada que ecoava pelas paredes, amplificando a sensação de terror. Ele então começou a falar em línguas novamente, mencionando nomes que Clara reconhecia como figuras do oculto e da demonologia, algo que ela sabia apenas por curiosidade, mas jamais acreditara. Nos dias que se seguiram, Clara começou a perceber que sua própria vida estava sendo afetada. Ela começou a ter pesadelos constantes com Lucas, sonhando que ele a observava de longe, rindo, ou que tentava atacá-la enquanto ela estava paralisada. Mais do que isso, fenômenos estranhos começaram a acontecer em sua casa. Ela ouvia passos quando estava sozinha, objetos se moviam de lugar sem explicação, e, às vezes, ela acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observada. Clara tentou ignorar esses sinais, convencida de que eram apenas frutos do estresse e de sua mente tentando processar os eventos recentes. No entanto, a situação ficou ainda mais aterrorizante quando Clara começou a ver Lucas fora do hospital. Em várias ocasiões, enquanto caminhava pelas ruas ou voltava do trabalho para casa, ela o via à distância, parado, apenas observando-a. Ela sabia que isso não era possível, pois Lucas estava internado e sedado, mas a visão dele parecia tão real que ela começou a duvidar de sua própria sanidade. O caso de Lucas continuava sem solução.
Nenhum tratamento médico parecia surtir efeito, e a família, em desespero, começou a procurar por exorcistas. Clara, por sua vez, estava cada vez mais convencida de que o caso não era apenas psicológico ou físico, mas algo muito mais sombrio. Em uma última tentativa de ajudar o jovem, e também de se livrar da presença que a assombrava, Clara decidiu assistir a uma sessão de exorcismo organizada pela família, algo que ela jamais imaginaria fazer. O exorcismo foi realizado em uma igreja afastada, em um ambiente carregado de tensão e expectativa. O padre responsável pelo ritual era experiente, e já havia lidado com casos de possessão antes. Quando Clara chegou, a atmosfera era pesada, e Lucas estava amarrado a uma cama, balbuciando coisas incompreensíveis. Assim que o padre começou a rezar, Lucas entrou em um estado de fúria, se contorcendo violentamente. Gritos sobrenaturais ecoavam pela igreja, e Clara, pela primeira vez na vida, sentiu o medo puro e absoluto. Durante o ritual, o que quer que estivesse dentro de Lucas começou a se manifestar de forma ainda mais agressiva, zombando do padre da fé que ele representava. A batalha espiritual parecia intensa, com Lucas alternando entre momentos de calma e surtos de violência. A certa altura, o que quer que estivesse no controle de Lucas voltou a se dirigir a Clara, desta vez em um tom ameaçador. Ele prometeu que ela nunca estaria segura, que ele a seguiria para sempre, e que, quando menos esperasse, ele tomaria algo que ela amava. Após horas de orações e rituais, Lucas finalmente desmaiou, aparentemente livre da entidade que o possuía. No entanto, Clara sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Embora o exorcismo tenha sido considerado um sucesso, os pesadelos e os fenômenos estranhos em sua casa continuaram. Ela sabia, no fundo, que a entidade que havia possuído Lucas ainda estava em algum lugar, observando-a, esperando o momento certo para se manifestar novamente. A experiência com Lucas marcou profundamente a vida da doutora Clara Martins, não apenas como médica, mas como pessoa. A partir daquele dia, sua visão de mundo mudou drasticamente. O que começou como uma simples visita médica a um paciente perturbado se transformou em um pesadelo sombrio que a perseguiu de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Nascido em 21 de outubro de 1954, em Tacoma, Washington, Swango cresceu em uma família de classe média, filho de um oficial do Exército dos Estados Unidos. Desde jovem, ele demonstrava ser um aluno brilhante, e seus talentos acadêmicos o levaram a cursar medicina na prestigiada Southern Illinois University School of Medicine. No entanto, apesar de seu intelecto e habilidades, havia algo profundamente perturbador sobre ele que muitos de seus colegas não conseguiam identificar de imediato. Durante sua residência médica, vários de seus colegas notaram um padrão alarmante e pacientes que estavam sob os cuidados de Swango frequentemente faleciam de maneira repentina e inesperada. Em vez de se mostrar preocupado ou abalado com essas mortes, Swango parecia fascinado por elas. Ele mantinha registros detalhados de obituários, e em uma ocasião, até mesmo fez comentários que sugeriam um mórbido interesse pela morte e pelo sofrimento. Seus colegas médicos começaram a desconfiar de que algo estava errado, mas não havia provas concretas na época. Em 1983, durante sua residência, Swango foi oficialmente acusado de má conduta após um de seus pacientes, uma mulher idosa que havia se recuperado de uma cirurgia, morrer repentinamente. Uma investigação interna foi aberta, e descobriu-se que havia muitos casos semelhantes envolvendo pacientes que estavam sob seus cuidados. Mesmo assim, Swango foi autorizado a continuar seus estudos médicos e a trabalhar em hospitais, um erro trágico que levaria a inúmeras mortes nos anos seguintes. Após concluir sua residência, Swango começou a trabalhar em várias instituições médicas em diferentes estados dos Estados Unidos. Foi nessa época que ele desenvolveu uma predileção pelo uso de venenos para assassinar suas vítimas. Ele frequentemente administrava doses letais de drogas e substâncias tóxicas em pacientes vulneráveis, que confiavam nele para sua recuperação. As mortes, muitas vezes misteriosas, não eram imediatamente atribuídas a ele, já que Swango se apresentava como um médico competente e carismático. No entanto, suas tendências homicidas não se limitavam aos pacientes. Ele também envenenava colegas de trabalho, amigos e até mesmo pessoas que ele conhecia em ambientes sociais.
Uma de suas técnicas mais comuns era preparar refeições ou bebidas envenenadas para seus colegas de trabalho. Muitos de seus colegas de hospital adoeceram subitamente, sofrendo de náuseas, tonturas e, em alguns casos, problemas mais graves de saúde. Durante muito tempo, ninguém conseguia entender por que tantas pessoas ao redor de Svango estavam ficando doentes. Eventualmente, os colegas de trabalho de Svango começaram a suspeitar dele. Havia muitos incidentes estranhos acontecendo, e as doenças inexplicáveis entre seus colegas se tornaram uma preocupação crescente. Em 1984, Svango foi preso pela primeira vez, mas não por assassinato. Ele foi condenado por envenenar colegas de trabalho e sentenciado a 5 anos de prisão. No entanto, apesar da gravidade das acusações e da suspeita de envolvimento em mortes de pacientes, ele conseguiu sair em liberdade condicional após cumprir apenas 2 anos de sua sentença. Após sua libertação da prisão, Svango continuou a trabalhar como médico. Em uma demonstração impressionante de manipulação, ele conseguiu falsificar seus antecedentes e conquistar novos empregos em hospitais que não tinham conhecimento de seu passado sombrio. Ele trabalhou em hospitais nos Estados Unidos e até em outros países, incluindo o Zimbábue, onde continuou sua série de assassinatos. Durante seu tempo na África, ele foi associado a várias mortes misteriosas de pacientes que morreram após receberem tratamentos de rotina. À medida que as mortes continuavam, as autoridades começaram a investigar mais profundamente o histórico de Svango. Uma investigação criminal foi lançada, e as evidências começaram a se acumular contra ele. Em 1997, o FBI finalmente emitiu um mandado de prisão contra Svango, acusando-o de múltiplos assassinatos. Ele foi preso enquanto tentava embarcar em um voo para a Arábia Saudita, onde planejava continuar sua carreira médica. As investigações revelaram uma trilha de morte e destruição que se estendia por quase 2 décadas. Muitos dos pacientes de Svango morreram de maneira semelhante, uma deterioração repentina e inexplicável logo após serem tratados por ele. Testemunhas relataram que, em várias ocasiões, viram Svango administrando medicamentos a pacientes momentos antes de suas mortes. Além disso, uma análise mais aprofundada das mortes de seus colegas revelou que ele havia utilizado venenos em seus alimentos e bebidas. Em 2000, Michael Svango se declarou culpado de assassinato em um acordo judicial e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Ele foi condenado por 4 assassinatos, mas as autoridades acreditam que ele pode ser responsável por até 60 mortes, possivelmente mais. A extensão total de seus crimes nunca foi completamente esclarecida, devido à natureza meticulosa com que ele manipulava as situações. O caso de Michael Svango continua a ser uma das histórias mais perturbadoras na história médica. Seu comportamento ilustra o que acontece quando uma pessoa com tendências homicidas e habilidades de manipulação consegue acessar uma posição de poder e confiança. Ele foi capaz de usar sua profissão para satisfazer seus impulsos assassinos, explorando a vulnerabilidade de pacientes e a confiança de seus colegas. A história de Svango também destaca falhas graves nos sistemas hospitalares e de certificação médica. Ele foi capaz de contornar verificações de antecedentes e continuar sua carreira como médico, apesar de várias suspeitas e acusações. Mesmo após sua primeira prisão por envenenamento, ele conseguiu encontrar trabalho em hospitais que não haviam feito uma investigação adequada sobre seu passado. Esse tipo de negligência permitiu que Svango continuasse matando por anos, resultando em inúmeras mortes que poderiam ter sido evitadas. Em termos psicológicos, muitos especialistas tentaram entender o que motivava Svango a cometer tais atos hediondos. Alguns acreditam que ele sofria de algum tipo de transtorno de personalidade antissocial, o que o levava a ser incapaz de sentir empatia ou remorso por suas vítimas. Outros acreditam que ele simplesmente gostava do poder que tinha sobre a vida e a morte, encontrando uma satisfação perversa em causar sofrimento e destruição. O caso de Michael Svango permanece como um lembrete sombrio de que o mal pode se esconder até mesmo nos lugares mais inesperados, como em hospitais e entre aqueles que juraram salvar vidas. Sua história é um alerta para a importância de rigorosas verificações de antecedentes e supervisão dentro do sistema médico, garantindo que os médicos e outros profissionais de saúde sejam pessoas de confiança e integridade.
Para as famílias das vítimas de Svango, a justiça foi alcançada, mas o trauma de perder entes queridos nas mãos de um assassino disfarçado de médico é algo que nunca será completamente superado. Svango continua preso, e seu nome está associado a um dos maiores casos de homicídios em série envolvendo um profissional de saúde. Suas ações devastaram famílias e deixaram uma marca indelével na história da medicina, como um dos médicos mais mortais e traiçoeiros de todos os tempos. Um dos médicos mais infames desse período foi o Dr. Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Mengele era um médico austríaco que se destacou em sua atuação no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Ele ficou famoso por suas experiências brutais em prisioneiros, especialmente em crianças gêmeas, a quem considerava objetos de estudo para suas teorias sobre genética e hereditariedade. Mengele tinha um interesse particular em gêmeos, ao longo de sua estadia em Auschwitz, conduziu experimentos cruéis que resultaram na morte de muitas crianças. Mengele não era apenas um médico, mas também um ideólogo que acreditava na superioridade da raça ariana. Ele via os prisioneiros como inferiores e acreditava que suas vidas não tinham valor. Assim, ele realizava cirurgias sem anestesia, injetava substâncias perigosas nos corpos de suas vítimas e realizava amputações desnecessárias. Os gritos de dor e sofrimento ecoavam pelos barracões do campo, mas Mengele e seus assistentes estavam indiferentes ao sofrimento que causavam. Para eles, a vida dos prisioneiros não passava de uma oportunidade para realizar experimentos médicos em nome da ciência. Os experimentos realizados por Mengele incluíam tentativas de modificar a cor dos olhos de crianças, injeções de doenças infecciosas e cirurgias que não tinham qualquer propósito médico. Ele muitas vezes utilizava a dor e o sofrimento como ferramentas de pesquisa, buscando provar teorias que não eram cientificamente válidas. As crianças gêmeas eram especialmente alvo de suas cruéis investigações, e ele frequentemente separava os gêmeos de seus pais, colocando-os em diferentes barracões, onde seriam submetidos a testes desumanos. A atuação de Mengele em Auschwitz foi apenas uma parte da brutalidade que caracterizou os campos de concentração. Muitos outros médicos e profissionais de saúde também participaram desse sistema de tortura, realizando experimentos que desafiam a ética médica. Além dos experimentos, os médicos nos campos eram responsáveis por decidir quem viveria e quem morreria. As seleções eram realizadas regularmente, onde prisioneiros eram escolhidos para serem enviados para as câmaras de gás ou para trabalhos forçados. Os médicos estavam na linha de frente dessas decisões, e muitos se tornaram insensíveis ao valor da vida humana. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a libertação dos campos de concentração, muitos desses médicos enfrentaram a justiça. No entanto, Mengele conseguiu escapar e fugiu para a América do Sul, onde viveu por décadas, esquivando-se das autoridades e continuando sua vida como um fugitivo. Ele nunca foi trazido à justiça por seus crimes e morreu em 1979, sem enfrentar as consequências de suas ações. Sua história e a de outros médicos que atuaram nos campos de concentração continuam a ser um lembrete do que pode acontecer quando a ética médica é abandonada em nome de ideologias extremistas. Os horrores cometidos por médicos em campos de concentração têm implicações profundas para a ética médica contemporânea. O Código de Nuremberg, criado após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido para garantir que experimentos em seres humanos fossem realizados com consentimento e respeito à dignidade humana. A história do médico do campo de concentração é uma advertência contra os perigos da desumanização e da perda de valores éticos na prática médica. O impacto psicológico dos experimentos realizados em campos de concentração é um tema que continua a ser explorado na literatura e na pesquisa. Sobreviventes que passaram por essas experiências frequentemente lutam com traumas profundos, não apenas pelas memórias das atrocidades que testemunharam, mas também pela culpa por terem sobrevivido em um mundo onde tantos foram brutalmente assassinados. Além de Mengele, muitos outros médicos e enfermeiros estavam envolvidos na maquinaria de morte dos campos de concentração. Alguns deles, como Hans Munch, se opuseram ao regime nazista e tentaram salvar prisioneiros, mas a maioria seguiu as ordens sem questionar, mostrando uma profunda obediência ao sistema. O que começou como uma busca por conhecimento científico rapidamente se transformou em uma busca pela destruição e pela aniquilação da humanidade.
Os relatos de prisioneiros sobreviventes muitas vezes destacam a brutalidade não apenas dos experimentos médicos, mas também da vida cotidiana nos campos de concentração. Doenças, fome e condições inumanas eram comuns, e a presença de médicos não oferecia qualquer esperança de alívio. Em vez disso, muitos médicos se tornaram instrumentos do regime, usando suas habilidades para prolongar o sofrimento e a morte. Os campos de concentração não eram apenas locais de morte, mas também de desumanização em massa. As práticas médicas distorcidas que ocorreram nesses lugares são um testemunho sombrio do que acontece quando a ética e a moralidade são suprimidas em nome de uma ideologia opressora. O legado desses médicos continua a ser um tema de debate na sociedade contemporânea, com muitos se perguntando como a medicina pode ser tão distorcida em nome de um suposto progresso. A história do médico do campo de concentração serve como um poderoso lembrete da importância da ética na medicina. A proteção dos direitos humanos e a dignidade de todos os indivíduos devem ser os pilares da prática médica. A experiência dos sobreviventes e o testemunho das atrocidades cometidas são vitais para garantir que tais horrores nunca mais se repitam. Hoje, muitos se dedicam a preservar a memória das vítimas e a educar as futuras gerações sobre os perigos do extremismo e da desumanização. Documentários, livros e filmes buscam contar as histórias daqueles que sofreram nas mãos de médicos e outros profissionais de saúde que se tornaram cúmplices do mal. O legado de médicos como Joseph Mengele e a realidade dos campos de concentração nos ensinam a importância de nunca esquecer o passado. A luta contra a intolerância, a discriminação e a violência deve continuar, e a história das vítimas do Holocausto deve ser lembrada para que possamos aprender com os erros do passado e garantir um futuro melhor para todos. O desafio permanece em nossa capacidade de reconhecer e enfrentar as injustiças e abusos que ainda ocorrem em todo o mundo, garantindo que nunca mais vejamos a repetição desses horrores.